Meus irmãos, há assuntos dominicais, há assuntos que são assuntos próprios para a igreja e que a gente leva, às vezes, bastante tempo sem tocar nesses assuntos. Então, hoje eu quero falar da igreja, mas eu quero falar de uma outra igreja, que não aquela igreja que eu estou acostumado a falar. Eu não quero falar dessa igreja e das igrejas que você conhece, que são igrejas fantásticas e maravilhosas. Eu quero falar da igreja do falso profeta. Porque lá atrás, em Mateus, no capítulo 24 e no verso 24, o Senhor Jesus ele deixou bem claro o que aconteceria no final. Ele trouxe a ideia, isso vai acontecer lá no final. Você quer saber como é que vai ser o final? O final vai ser assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Então, no final, o Cristo disse, olha, no final surgirão falsos cristos, falsas soluções, falsos santos, falsos cristos e falsos profetas, grandes homens, mas falsos, grandes profetas, mas falsos. No final vai ser assim. E esse final nem demorou tanto, né? Porque o apóstolo Paulo depois vai falar sobre isso também. Os anticristos que já haviam no mundo, já estavam no mundo. Eu vou ler depois sobre isso. Aí fiquei meditando sobre isso e vem a pergunta: quem é o falso profeta? Quem é o falso profeta? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar o nome de ninguém. Eu não vou falar o nome de ninguém, nem vou, porque isso não é para a gente falar nome de ninguém. É para a gente falar daqueles que se apresentam nesses qualificativos aqui. Quem é o falso profeta? O falso profeta não nega a Deus diretamente. Ele cria a religião do engano, aquela que tem espiritualidade sem arrependimento, sem cruz e sem verdade. Podemos afirmar que ele é a distorção do sagrado. É uma definição que eu escrevi. O falso profeta é a distorção do sagrado. Algo que é distorcido engana a gente, né? Você pode ser enganado não pelo inimigo. O inimigo não te engana. O inimigo ele não vai enganar ninguém. Por quê? Porque com o inimigo a gente está se precavendo, a gente está com o pé atrás. Estamos botando tranca, estamos botando corrente para ele não entrar. Estamos fechando porta. Mas o que é falso, o que se faz passar de amigo, mas é o falso profeta não nega a Deus diretamente. Ele não nega a Deus. Ele afirma a Deus. Ele afirma. Mas ele cria a religião do engano. Aquela que tem espiritualidade sem arrependimento. Inclusive, nem sei se a irmã está aqui, que me mandou um vídeo essa semana, né? É um vídeo muito interessante de uma professora universitária falando sobre espiritualidade. Aquele tipo de discurso eu já escutei em vários lugares, né? Nós estamos entrando no milênio da espiritualidade. As pessoas hoje não veem mais não veem mais como um espanto ser espiritual. Muito pelo contrário, as pessoas deste século, elas acham que devemos ser espirituais, sim. Mas é uma espiritualidade que obrigatoriamente não contempla Deus. Olha só, o discurso agora é que você pode ser espiritual sem Deus. Você pode ser espiritual com Deus também. Você pode ter uma fé, você pode ter uma religião, você pode ter uma igreja. Mas você também pode ter espiritualidade sem igreja, sem fé, sem religião, sem nada disso. Antigamente não, né? Antigamente só quem tinha uma religião era espiritual. Antigamente só quem tinha uma fé era espiritual. E o restante?
O restante não era espiritual. O restante estava fora disso. Mas hoje, ficar fora desse arraial, parece que mexeu muito com as pessoas, né? E agora, esse discurso surge com força, e agora as pessoas magistradas, as pessoas letradas, não é, do magistério também, estão agora levantando essa bandeira, que é importante você ser espiritual. E nem sempre a sua espiritualidade pode contemplar uma cruz, pode contemplar uma verdade, de repente ela contempla várias. Enfim, essa é a mentalidade de hoje. Que mentalidade é essa, irmãos? É o falso profeta. Em Filipenses 3, olha só, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, logo, não demorou um século, irmão, demorou anos, demorou algumas décadas para Paulo ter que escrever assim, ó: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Meu Deus, mas na época de Paulo, pastor? Sim, na época de Paulo. Na época de Paulo, ele já estava pedindo cautela. Cuidado com os cães. Eu vou dizer quem são os cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. A falsa circuncisão. Porque nessa altura aí do campeonato, a igreja já estava dividida em quem concordava com a continuidade do judaísmo dentro do cristianismo, com a circuncisão. O cristianismo, para esses irmãos, precisavam observar os dogmas do judaísmo, alguns deles, inclusive a circuncisão era o principal, e aqueles irmãos que vieram de outras orientações, de outros povos, de outras crenças, e abandonaram as suas crenças para ter uma nova crença, a crença cristã, a crença no Cristo, que veio e amou o mundo de tal maneira que se deu para morrer no lugar das pessoas. Então essas pessoas, entre os gregos, entre os outros povos distantes, eles, ao chegar no cristianismo, eles encontravam essa divisão. Os que acreditavam que mesmo se convertendo a Cristo precisavam ser circuncidados, e os não. Ou seja, os falsos profetas já estavam lá, ó. Tinha cara de religião, tinha ideia de religião, tinha fé de religião, tinha tudo. Então Paulo está falando de gente que usa a linguagem de Deus. Paulo está falando de gente que fala em nome da fé, mas distorce o evangelho, criando um sistema religioso falso. Olha só, o falso profeta lá atrás, o falso profeta criando um sistema religioso falso, ele criando um outro sistema, mas ele usa uma linguagem, ele usa a linguagem de Deus, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, ele fala do bem, ele fala coisas que encantam as pessoas, ele fala coisas que dá para acreditar. Olha só. Por que os crentes, no final, eles poderiam ser enganados? Porque o discurso do falso profeta é muito parecido com o discurso do profeta que não é falso. Ele também fala de Deus, ele também fala do poder, ele também fala em nome da fé, mas ele distorce o evangelho e tem ideias próprias. Ele tem ideias próprias, não, melhor, ele tem ideias hereges, que não estão aqui dentro. E se não está aqui dentro, é heresia. E se é heresia, não pode ser nomeado entre nós. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber disso, que uma igreja tem que se fundamentar na palavra. Nós temos de ser o povo do livro.
O resto não interessa mais nada, mas é o povo do livro. A base tem que ser o livro sagrado, a Bíblia. Mas o falso profeta também tem uma Bíblia. O falso profeta também tem uma Bíblia. E ele faz a sua própria interpretação da Bíblia. Ele interpreta de maneira que a glória venha para ele. Ele interpreta de maneira que o Senhor fique ofuscado. Então, quando nesse versículo tem escrito os cães, está se referindo a líderes religiosos que corrompem a mensagem, impõem regras humanas como se fossem divinas e substituem o arrependimento pela performance religiosa. Desse jeito, o culto vira um negócio bem empolgante, bem impactante, mas não um impacto do Espírito Santo, um impacto humano mesmo, um impacto da fala, um impacto da retórica, um impacto do visual. O que Paulo denuncia aqui é o mesmo espírito que mais tarde o Apocalipse chama de falso profeta. Religião sem verdade, fé sem cruz, autoridade espiritual sem submissão a Cristo. Então, quando você começar vendo por aí um grupo, pessoas, e um grande líder, gente, pelo amor de Deus, grande líder, gente, pelo amor de Deus. Quem é o nosso líder? Pode dizer, Jesus. O grande líder foi Jesus. E um grande líder hoje segue o exemplo de... Sim, não vai existir líder maior do que Jesus. Um líder hoje, para ser grande, tem que seguir o exemplo de Jesus. E Jesus era humildade, mansidão. Jesus era poder, mas um poder que não botava medo em ninguém. Jesus foi o nosso grande líder aqui e hoje continua conosco. Então, quando você vê um grande líder, Jesus andava vestido igual a todo mundo e andava vestido. Ele não tinha vaidade. Tem 2 túnicas, dá uma. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Tipo assim, isso não é nem importante, gente. Isso não é nem importante ter 2 túnicas. Então pode repartir, já tem demais já. Já tem o dobro do que precisa, né? Você precisa de quantas roupas? Pastor, é que um dia eu gosto de andar de azul, outro de verde, outro de amarelo. Você vê como é que Jesus foi na alma da simplicidade? Então esse é o nosso grande líder. Não pode existir líder maior do que Jesus dentro do cristianismo, porque nós todos somos servos do Senhor, servos de Jesus. Agora, existe uma coisa muito interessante. Às vezes a gente fica, e eu já fiquei muito, tá? Com pena das pessoas que esses falsos profetas conseguem arrebatar. Que esses falsos profetas conseguem arregimentar. E às vezes a igreja dos falsos profetas são, meu Deus do céu, às vezes são muito cheias. Tem também falsos profetas com a igreja vazia, tá? Mas às vezes existem alguns tão bons no que fazem, com uma presença tão grande, não de Deus, mas da sua própria tecnologia, que eles conseguem levar muitas pessoas, enganar muitas pessoas. Eu lá no Passadão, eu passava em frente de uma e outra igreja que eu julgava, né, estar nessa condição, e olhava e eu ficava com pena daquelas pessoas. Puxa, que pena, né? Esses irmãos estão aí, a gente sabe que esse grupo aí não está com nada. A gente sabe que isso aí é tudo enrolação. A gente sempre ficou quieto na nossa, né? Porque não fui chamado para ficar acusando ninguém de nada. Mas eu ficava com pena.
Eu ficava com pena dessas pessoas, eu orava para elas um dia, Deus abriu os olhos, e elas de fato saíram daquele grupo e ir para um grupo, não nosso, não, irmãos. Um grupo que existem muitos grupos muito bons, muitas igrejas muito boas, com pastores que são homens de Deus, que não se metem em eventos dessa terra, mas estão ligados completamente ao Senhor. Abriram mão de ter uma vida aqui para viver antecipadamente a vida de lá, orientando um povo. Então há muitos, assim, muitos, que eles não saem na mídia. Quem faz o bem, quem faz assim, não sai na mídia. E eu ficava com pena dessa gente, desse povo que ia atrás dos falsos profetas daquela época. Mas hoje eu não tenho mais pena, não. Por 2 motivos, 2 versículos que orientaram o meu coração a não me preocupar mais com essas pessoas que vão atrás de falsos profetas. Pois é. Então, olha só, no Oriente, no Antigo Oriente, chamar alguém de cão não era apenas um insulto moral. Era dizer, você vive do que está morto, do que é resto, do que é impuro. Chamar alguém de cão, cão vivia comendo restos mortais. Olha só que coisa interessante. Você vive do que está morto, chamar alguém de cão. Do resto, do que é impuro. Isso combina perfeitamente com o falso profeta. Ele se alimenta de restos de verdade, mistura fragmentos do sagrado com manipulação e produz uma fé que não salva, mas controla. O líder que está nessa condição de falso profeta, ele é um grande e poderoso controlador de pessoas. Diz o que se deve ir para a direita, se deve ir para a esquerda. São os gurus tremendos, que falam bonito. São os cães que se alimentam do que é morto. Porque essas pessoas de quem eles se alimentam também são iguais a ele. Também estão mortas para Deus. Gente, que isso? Pastor, tem certeza disso? Eu li esse versículo, né? Esse versículo, ele não diz isso com clareza. Mas eu vou ler um outro que diz isso com clareza, que não precisa ser interpretado. Mateus 24 ainda, verso 28. Olha como é que é a conclusão quando se está falando de um falso profeta. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu vou dizer a você, a interpretação desse verso para mim, o significado dele, ele foi estranho por muito tempo. Eu fiquei muito tempo olhando para esse versículo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O cadáver, na linguagem bíblica, não é só algo morto biologicamente. Ele simboliza uma fé que perde a vida, uma espiritualidade sem espírito, espírito com E maiúsculo, uma religião sem verdade, um povo que já não discerne o que é vivo do que o que é forma. Está vivo, tem vida. Ou então, tem só aparência, tem só formato. Um cadáver no sentido bíblico. É um morto em pé. Uma fé que perdeu a vida. Pastor, existe isso? Fé que perdeu a vida? Gente, tem um monte de gente que tem fé. E que estão perdidas, mesmo com a fé que tem. Perdidas, porque estão sem vida. Essa onda vai levar muita gente. De que eu tenho que ser espiritual, mas eu posso ser espiritual do meu jeito. Eu posso ser espiritual sem uma religião.
Não vai tirar só a gente da nossa religião, não. Vai tirar do espiritismo também, vai tirar de qualquer religião. Porque se eu posso ser espiritual, porque eu faço bem, porque eu sou caridoso, porque eu distribuo as minhas coisas. Tudo isso são coisas que qualquer religião faz. Qual é a religião que não faz isso? Tem umas que fazem e botam na televisão, escrachadamente e tal. Outras que fazem no secreto. Mas todas elas fazem. Eu ando nos bastidores da religião. É comum uma igreja ajudar. É comum isso acontecer. É comum grupos religiosos que não são cristãos também ajudar. É comum. E agora pessoas querem ter espiritualidade, querem ser espirituais, mas não querem uma religião. Os abutres não criam a morte, gente. Eles apenas aparecem quando a morte já está instalada. Jesus falou lá, né? Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Os abutres não criam a morte, portanto. Eles apenas aparecem quando a morte já está instalada. E aí eu parei de ter pena desse pessoal. Eu não lamento mais quando eu passo num lugar que eu vejo assim, essa aí é a igreja do falso profeta. E ela está cheia. Eu não fico mais com pena dessas pessoas. Porque o falso profeta só existe ali. Porque alguém quer ouvir aquela mensagem. Porque alguém quer ouvir aquela voz. Alguém quer. Alguém tem esse desejo. E aí eu digo para você, o terreno para o falso profeta, ele precisa ser propício. Ou seja, não existe como um falso profeta dar muitos passos, ir à frente e conseguir grandes multidões. Não existe como ele fazer isto se o terreno não for propício. Ele não cresce do nada. Ele cresce quando a fé vira tradição vazia, emoção sem arrependimento, espiritualidade sem cruz, religião sem transformação. Então o cadáver já está ali. Os abutres aparecem por causa do cheiro. Esses homens, essas pessoas que crescem, às vezes o grupo era um grupo muito saudável, muito bem, nasceu de um nascimento fantástico, abençoado, e aquela igreja continuou. Mas o tempo passou e houve deterioração na liderança, houve deterioração, mudanças. E um belo dia, chega um filho da perdição em cima desse púlpito e fala uma grande heresia. E ninguém diz nada. Muito pelo contrário, dizem amém. É o nosso pastor que está falando. Afinal de contas, é o nosso pastor que está falando. E agora esse povo agora já segue esse homem de uma forma cega, de uma forma muito distante de como deveria ser. Já vai atrás. E ainda chama as outras pessoas para seguir também. E um belo dia ele fala de si. Outro belo dia ele fala novamente. Aí você pode dizer assim, pastor, o senhor está indo longe demais com esse negócio. Tá bom. O apóstolo Paulo colocou a cereja no bolo no capítulo 4, verso 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Gente, olha o que Paulo está falando. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina.
E eles mesmos se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Vou dar um exemplo que não é um exemplo da moda, mas já teve na moda no passado. Por exemplo, quando começou as igrejas com teologia da prosperidade. Lembra desse tempo? Das igrejas com teologia da prosperidade? Hoje ainda deve existir alguma igreja que se fundamenta nisso. De que se você trouxer para Deus, se você abençoar essa obra, você vai ter em dobro, em triplo. Tua vida vai mudar, e etc, e etc. Relacionando o que você faz na igreja com bênção financeira. Quem é que entrava num grupo desse? Senão aqueles que estavam quebrados. E davam testemunho depois, tá? Eu ouvia testemunho depois. Das igrejas da prosperidade. Pastor Valmir está até dando uma risadinha de lado. Até dando uma risadinha de lado. As igrejas da prosperidade. E aí o testemunho era massificado, aquele testemunho. 10.000 pessoas, 100 pessoas conseguiram virar a chave da vida. Meu Deus do céu, estatisticamente isso é completamente possível em qualquer grupo. Se os 10.000 tivessem sido abençoados, era uma coisa. Agora, se em 10.000 só 100 foram abençoados, estatisticamente é completamente entendível. Agora, eu pego esses 100 que foram abençoados e coloco na mídia e falo deles toda hora. Gente, é isso mesmo, tem que ser. Temos que contribuir com a nossa igreja, temos que fazer, temos que acontecer, temos que não sei o quê. Gente, era ensinado assim. Era ensinado assim, que o progresso viria e que o crescimento material viria a partir do momento em que as pessoas traziam dinheiro para a igreja. Se cumpre aqui, né? 2 Timóteo 4:3. Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então você já viu, né? Tem alguém aqui que quer ficar rico? Muda de igreja, porque essa aqui não tem essa proposta. Se você quer ficar rico, prosperar, aqui a gente não fala disso, gente. Eu falo de fidelidade, eu falo de andar com Deus, eu falo de pessoas que se estruturam no Senhor. Aí a gente vê que os nossos irmãos são pessoas muito equilibradas financeiramente, a gente vê que os nossos irmãos são pessoas muito bem colocadas no mercado de trabalho, a gente vê isso. Mas isso não entra na pauta do dia. Isso não pode entrar na pauta do dia, porque o Cristo não veio para dar vida boa para ninguém. Não é essa a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é: Jesus Cristo salva. Pregue o evangelho se você já creu no Cristo. E faça discípulos. Essa é a mensagem da igreja. Agora, logicamente, se você está na mão do Senhor, ser abençoado não é uma novidade para nós aqui. Crescer financeiramente não é uma novidade para nós, mas não é condicionado. Então, algumas pessoas têm coceira no ouvido e vai atrás para ouvir quem está falando o que ela quer escutar, e não a sã doutrina. E aí, no final, muito interessante, né? Eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábulas. O que é uma fábula? Fábula é uma forma de dizer uma verdade de forma lúdica, de forma light, de forma a contar que as pessoas vão se projetar naquela história, a contar que as pessoas vão se projetar ali, de uma forma bem água com açúcar, vamos dizer assim. Trocar a Bíblia por fábulas. Fábulas, a gente conta fábulas, sabe para quem? Para criança. Para adulto, a gente fala a verdade. Olha, se você não se converter, tu vai para o inferno.
Se você não se entregar na mão de Jesus, tu vai para o inferno. Mas na fábula a gente diz que o lobo da história dos 3 porquinhos. Não fala inferno, né? A gente fala que ele não conseguiu devorar os 3 porquinhos, porque o último porquinho a casa não cai. Então ele entra pela chaminé. Quando o porquinho vê que ele está entrando pela chaminé, o porquinho acende a chaminé e coloca um caldeirão. E o lobo, quando cai pela chaminé, quando entra pela chaminé, cai dentro do caldeirão e o porquinho fecha e cozinha o lobo lá dentro. Essa é o final original da fábula dos 3 porquinhos, né? Que a Disney achou que isso era pesado demais para contar para as crianças. Então, queridos, eu creio que eu tracei um perfil desse falso profeta numa ideia de trazer para você esclarecimento, porque eles batem hoje em dia com a internet na nossa porta toda hora. Toda hora alguém manda um vídeo do falso profeta para alguém. Os falsos profetas têm muitos vídeos rodando por aí e são os melhores, tá? Meu Deus, que imagem, meu Deus, que fantástico, meu Deus. Fica até com vergonha do canal da igreja aqui, que é no celularzinho ali e tal, tudo escuro, cheio de pontilhado, meu Deus do céu. Falei, como alguém, só os membros da igreja vão ver esse negócio mesmo. Só os membros da igreja. Irmão Paulinho me ajudando ontem, botou meu celular ali para gravar a mensagem, não observou os quadros, gravou torto, a imagem está torta. Eu falei, meu Deus. O que vale mesmo é o que eu disse, né? Não é se a imagem está torta ou se não está torta. O que vale mesmo é o que foi dito. Mas se você, irmão, se você estiver vivo, nunca você vai cair na lábia do falso profeta. Porque só existe falso profeta onde existe morte, onde a igreja já morreu. É o que está escrito em 2 Timóteo 4,3. Paulo não está falando dos de fora da igreja, ele está falando de gente de dentro da igreja. Ele está falando de gente que está dentro da igreja, não é uma crítica a quem está do lado de fora, porque virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às historinhas, às fábulas. O pastor disse isso, o pastor disse aquilo. O que o pastor tem que dizer tem que estar aqui dentro. Ele não precisa nem dizer nada para você, porque você tem uma Bíblia, não tem? Lê lá na Bíblia. Leia na Bíblia, cresça. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.